Bom, já foram dados vários bons dias. A minha fala vai ser breve e sucinta. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, meus colaboradores, professores, Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e o SAMU, tá? Pessoal, a vida ela é muito valiosa, muito mais que 5 milhões, e como citou o Ranieri, e as noções básicas, elas podem salvar as vidas, elas podem salvar e ajudar principalmente os socorristas a fazerem o trabalho deles melhor. Seguinte, nós estamos a 50 quilômetros do socorro. Quando eu procurei o secretário de Educação, ele falou assim: Thaís, e teoricamente o que a empresa ganha? Eu falei assim: secretário, pode ser eu um dia a pessoa a ser socorrida. Então, eu sinto até um pouco de vergonha de não ter feito isso antes. Eu queria que todos os colaboradores de educação, de todas as empresas que pudessem ter esse momento com pessoas tão capacitadas como o Ranieri e o Jonas. Então, esse é um presente para nós aqui hoje, para nós, porque eu me incluo nessa, porque eu ainda não sei. Então, que esse dia seja de muito aprendizado, de cuidado com a vida, e de muito conhecimento. Obrigado por todos aqui, obrigado pelas parcerias. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Marise, eu sou a coordenadora pedagógica da secretaria. Hoje eu estou representando a prefeita Vanusa e o secretário de Educação, que hoje é o Goianinho. Para nós é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, assim, parabéns para a empresa de ter proporcionado. A Secretaria de Educação também já está providenciando o ofício para chegar até vocês, porque nós estamos com muitas demandas de primeiros socorros dentro de creche, dentro de escolas, né? Eu fui gestora durante 6 anos e no meu último ano de gestão eu passei por uma situação que, se não fosse o enfermeiro do SAMU chegar primeiro, a criança tinha perdido o dedo. O coleguinha, ele estava com a mão na porta, o coleguinha bateu a porta e esses 2 dedos dele aqui torou. E na minha inexperiência, porque realmente eu não sabia o que eu fiz, eu gritei, peguei uma toalha e enrolei. Enrolei os 2 dedos junto. Falei, eu não posso perder o dedo até o SAMU chegar, né? Mas aí quando o enfermeiro chegou primeiro do que o socorro, aí ele falou: dona Maria, está tudo errado. E foi tirando e graças a Deus, devido à intervenção do enfermeiro, que chegou primeiro na moto do SAMU, a criança não perdeu os 2 dedos, porque a gente chegou com ele rápido no municipal, já entrou, tivemos a sorte do doutor Tiago, o ortopedista, está de plantão, né? Ele já entrou imediatamente com a criança para a sala de cirurgia e já organizou e não perdeu o dedo. Mas, por exemplo, o enfermeiro depois falou pra gente: 5 minutos a mais a criança perderia o dedo. Por quê? Porque eu não soube, ninguém da escola sabia. A gente não e o dedo sangrando e caindo para trás, e eu no desespero, né? Gritando também, desesperada, aluno gritando em cima, eu enrolei o dedo dele, né? Perderia. Então, assim, parabéns para vocês. E a gente está precisando dessa parceria porque está tendo muitas crianças, principalmente nas creches, engasgando, essas coisas assim, para a gente saber dar os primeiros socorros, né? Para o pessoal que está lá dentro, que está na ponta. Porque até a secretaria chegar, quem está lá tem que dar o socorro. É igual aqui com vocês. Por exemplo, acontece um acidente de trabalho. Até o SAMU chegar aqui, 50 km, gente, é 50 km numa estrada de chão. Isso se não tiver ocorrência. Né? Se não tiver outra ocorrência. E se não tiver alguém, porque também não é todo mundo, eu vejo sangue, eu me desespero. Eu não poderia deixar de agradecer ao Ranieri, ao Jonathan por estar aqui hoje, no sábado de manhã. Eu sei que vocês têm compromisso, mas vocês, além de tudo, vocês são pessoas que gostam do que fazem. Então, eu tenho certeza que vocês estão aqui com prazer, com amor, para poder passar um pouco desse conhecimento que vocês têm para a gente. Quero agradecer a todos que estão aqui, a Fazendas Vizinhas que solicitaram, a colaboradores estar aqui com a gente também, para poder aprender, isso é muito importante. Agradecer à escola por estar disponibilizando esse local. E contar um fato aqui rapidinho, quando o Ranieri falou dos 5 milhões, né? Ninguém queria parar, né? Eu participei de uma prova em Palmas, e nessa prova tinha que atravessar uma parte do rio Tocantins nadando, né? E sai aquele monte de gente dentro da água lá nadando.
em determinado momento, no meio da prova, eu senti uma mão meio que me chamando ali, eu parei. Aí parei, era um atleta passando mal, falou, por favor, estou folgando, né? Fica comigo. Aí eu parei na hora, eu tranquilizei ele, calma, né? Fica tranquilo, eu estou aqui, eu não vou sair daqui do seu lado, e isso a prova ia embora, né? Oh, meu Deus! Aí, nessa hora eu É uma decisão esqueci, difícil. eu esqueci da prova, aí eu fiquei, ó, fica tranquilo, eu vou ficar com você aqui até o apoio chegar. E a equipe demorou uns 3 minutos chegar, né? E aí eu fiquei lá calmando ele e falei, afogar ele não vai, porque ele, você tá aqui porque sabe nadar, né? Então, aí só fiquei aconselhando ele, calma. Aí ele tranquilizou. Aí na hora que a equipe chegou, né, de apoio para poder pegar ele, aí eu continuei a minha prova, né? Aí saí por último, mas beleza, aí concluí a prova no final das contas. Né? Mas nessas horas, né, a gente tem que salvar uma vida, né? Tem que salvar uma vida. Eu acho que a vida, né, de qualquer um está acima de qualquer dinheiro no mundo, né? Não só das famílias nossas, mas de qualquer ser humano, né, que está precisando da nossa ajuda. Se a gente souber, né, o que fazer, então, melhor ainda, né? Mais chance de vida a gente dá perto das pessoas. Né? Então, para a gente é muito importante isso aí. Tá? Muito obrigado a todos. Let's start. Aqui até vocês, tá? Não é fácil pra gente, eu venho de outro trabalho, cheguei no SAMU, a gente troca de roubo rapidão, pega o carro e vem atender o pedido do Rodrigo, juntamente com o pessoal aí da escola. Agradeço por ter cedido o espaço pra gente, tá? O espaço local pra gente ter um slide para passar para vocês. O que a gente quer trazer para vocês aqui? Algumas orientações, porque às vezes vocês, como eu vou dizer, às vezes se você fizer o simples do simples, vocês conseguem ajudar a salvar alguém, ou até mesmo um parente próximo, ou uma pessoa próxima a vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ranieri, sou enfermeiro intervencionista já há muitos anos, sempre gostei de emergência, tenho 8 anos nessa caminhada, sempre de emergência, urgência e emergência é a nossa praia. Nesse momento eu estou como coordenador regional do SAMU, né? O SAMU, mas as bases descentralizadas que envolvem desde o Uruaçu para cá, é o Porangatu que comanda. É ele que é responsável por toda essa parte. Meu colega John, também enfermeiro já há muitos anos, também de emergência. O que eu quero trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência. Por que eu falo da nossa experiência? Porque vocês concordam comigo que a nossa região cada dia mais está crescendo e a gente vê de tudo, tá, pessoal? De tudo. Quem achar que Porangatu hoje, Porangatu e região não vê pouca coisa, está enganado. Deixa ferimento com arma branca, que é a facada, deixa ferimento com arma de fogo, que é tiro, espancamento, feminicídio, agressão à criança, agressão ao idoso, colisão frontal carro com carro, carro com moto, capotamento na BR. Então a gente vê tudo isso hoje. Então a gente vai trazer um pouquinho para vocês, como se diz, é o básico do que se a gente for falar de emergência, a gente pode ficar aqui 3 dias falando que não acaba, certo? Só que a gente vai trazer o básico que você pode salvar. Essa é a questão. Eu vou trazer só um exemplo rapidinho para vocês que me chamou um pouco a atenção, porque foi em uma emissora nacional. Não sei se vocês... Eu não sou muito de assistir o Big Brother aí, mas inclusive teve agora uma repercussão na internet que um participante saiu do reality show por convulsionar. E por acaso, não sou de assistir, mas por acaso eu estava sentado na mesa da minha casa, que eu olhei a cena e falei, uai, ninguém vai fazer nada. Então, resumindo, às vezes já tinha, eu tinha 20 pessoas lá e praticamente ficaram meio que perdido. Você não sabe. Eu desço da prova, eu não desço. Qual é o valor daí? Vamos lá, tem 5 milhões em jogo. Qual é o valor da vida para vocês? O que vale uma vida? Vale 5 milhões? Ou eu não faço nada? Ou eu perco a prova? Ou eu faço alguma coisa porque eu não sei, porque eu sou leigo? Ou eu não sei ligar para o SAMU para dar uma referência? O que meu paciente precisa? Então são N situações. Nós, para ser verdade, a gente já escutou de tudo que vocês imaginaram. Tudo. Desde agressão verbal, desde quem paga o salário somos nós. Só que a gente estudou, a gente é preparado para socorrer.
O SAMU hoje, Porangatu, eu vou dizer uma coisa para vocês, de Anápolis para cá, Porangatu é referência. Porangatu é uma das poucas cidades do estado de Goiás que contém 2 motos com 4 enfermeiros trabalhando. Eu tenho 2 enfermeiros todos os dias lá, que são os primeiros a chegar. Eu não tenho técnico de enfermagem, eu tenho enfermeiro. Então, se precisar fazer um acesso, se precisar intervir, a gente tem o nosso conselho nos respalda a isso. E é isso que a gente vai trazer para vocês. A gente vai trazer o que vocês precisam fazer, que seja, às vezes, do mais simples. Vou dizer uma coisa rapidinho. Nós já chegamos em ocorrência, eu até trouxe aqui, um ferimento grande de uma idosa, não sabiam fazer um pequeno curativo, e se nós não intervir rápido, nós tínhamos perdido a idosa por causa de um ferimento a domicílio. Estou falando para vocês dentro de casa. Já chegamos no local, a idosa bateu a cabeça, veio a óbito, mas a pessoa lá no local não sabia como fazer uma PCR. Perdemos. O Brasil ainda está muito atrasado nessa... Por isso que quando me convidam para uma determinada palestra, uma determinada ocasião, a gente vem com o Jonathan, vem com outros colegas do SAMU, a gente em nenhum momento, a gente nega, tenta se ajustar ao horário, para trazer um pouco a informação para vocês, porque vocês estão a 1 hora de Porangatu. Às vezes acontece em domicílio de vocês conseguem nos ajudar. Olha, tem um ferimento aqui, foi um ferimento com arma branca, está um sangramento. A doutora lá do SAMU vai te falar, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Mas se você não tiver a mínima ideia, talvez, por exemplo, vou retirar. Você jamais retira um ferimento com arma branca. Você nunca retira. E a gente vai começar a falar agora. Eu falo demais. Pessoal, já tem bom dia, né? Eu me chamo Jonathan, né? Sou enfermeiro intervencionista do SAMU. Sou pós-graduado em urgência, emergência, UTI, ferida crônica, tá? E motolância hoje em Porangatu, né? Faço parte da equipe da moto de Porangatu. Então, assim, o que nós vamos ter aqui hoje vai ser uma troca de conhecimento, né? Eu vejo que quando a gente troca esse conhecimento, expande esse conhecimento, a gente ganha mais. E não é somente uma palestra, é um conhecimento que pode salvar o seu filho um dia que ele engasgar em casa, ou a sua mãe que cortar o braço, ou alguém que escorregar no banheiro, bater a cabeça e cortar, e você vai saber fazer alguma coisa. Ah, Jonathan, mas eu só sei o básico. Mas o básico resolve. Às vezes você só simplesmente fazer o mínimo já é muito perante aquela situação, ok? Eu falo que a enfermagem hoje já salvou meu pai, meu sobrinho e a minha irmã. Meu pai teve com 60 dias, antes de eu formar, antes de colar grau, meu pai teve uma parada cardiorrespiratória dentro de casa. Ou seja, o coração parou de bater. Então, o que eu fiz? Fiz os primeiros socorros, faltava só 60 dias para colar grau, para formar. Você colou grau ali. Entendeu? Então, assim, fez a reanimação, liguei para o 192, fui orientado, levamos para o hospital, fizemos tudo que tinha que fazer. Hoje, graças a Deus, está aí, dando trabalho. Mas o que acontece? Se o básico não tivesse sido feito, hoje, infelizmente, eu não teria meu pai, né? Mas aí, vamos lá. Olha só, pessoal. Você está preparado para prestar um primeiro socorro? O que é o primeiro socorro? É a primeira atitude. Às vezes, só de você fazer, igual o nosso colega fez, calma que a gente vai resolver, mantenha a calma, respira fundo. Isso já é um primeiro socorro. Isso já ajuda muito. Porque tem pessoas que, se vê uma gota de sangue, já não dá conta mais. Desespera, perde a noção do tempo, né? E já tem pessoas que já têm mais pulso firme, já são mais frias, né? Então, vamos lá. Definição de primeiro socorro. É o atendimento imediato prestado a uma pessoa vítima de um acidente ou um mal súbito. Acidentes, isso pode ser acidente de trabalho, acidente doméstico. O que seria um mal súbito? Seria uma perca de consciência. A pessoa tá ali, às vezes ela é uma pessoa diabética ou hipertensa, que é problema de pressão, e ela não tomou o remédio dela. Ah não, mas eu tomo todo dia, mas hoje eu não tomei. Eu sempre falo, medicamento é igual banho, tem que ser todo dia. É igual documento, você nunca sai de casa sem ele, né? Então,
O mal súbito é quando a pessoa perde a consciência e vem a desmaiar repetidamente, né? Tem como objetivo minimizar o sofrimento da vítima, procurando mantê-la em condições de aguardar um atendimento especializado. Então, com isso, às vezes aquela pequena atitude sua pode dar o prazo do socorro do SAMU chegar, 50 km, ou até mesmo se deslocar até o hospital nosso municipal, né? Quem pode prestar o primeiro socorro? Qualquer profissional que esteja devidamente treinado, tá? Os técnicos de segurança do trabalho aí, tá? São profissionais adaptados, né? São preparados, e são pessoas também preparadas para prestar o primeiro socorro. Ou seja, pode ser aquela pessoa, mas o cozinheiro tem experiência, tem curso de primeiro socorro. Ele pode prestar o primeiro socorro? Pode e deve, tá? Então, com isso, traz mais benefícios, né, de atendimento. As primeiras medidas que a gente deve tomar quando vai se atender um paciente de um acidente ou de um mal súbito. Sempre manter a calma, isso é básico, tá? Avaliar a cena ou permitir que outras pessoas se tornem vítimas. Pessoal, existem 2 cenários, tá? Existem 2 cenários aí. Tem um cenário do trabalho, por exemplo, no campo, né? No campo lá você tem máquinas, tratores, né? Motosserras e tudo mais. Esse caso de campo, você tem que avaliar a cena para você não se tornar uma próxima vítima. Porque primeiro você tem que se resguardar para depois você salvar o colega. Agora, dentro de uma sala de escritório, tem risco para mim? Dentro de uma sala de aula, tem risco para mim chegar e atender um paciente que simplesmente só caiu, teve um mal súbito, desmaiou? Provavelmente não. Não, porque a cena do local, ela não me oferece risco para ser uma próxima vítima, ok? Então, existem 2 cenários diferentes. Se for campo, né, acidente de trabalho e tudo mais, eu tenho que priorizar a mim primeiro, para eu não ser uma próxima vítima. Se for administrativo, uma coisa mais tranquila, ok. Então a cena está segura, não tem perigo de vir um carro e fazer uma próxima vítima, ou um trator desengatar e vir fazer uma outra vítima que seja eu. Por quê, pessoal? Essa roupinha aqui é pano. Isso aqui não é colete. Tá? Isso aqui é pano. E aqui dentro tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto, tem um tio, né? Tem um irmão. Então, como se diz? Mamãe tá esperando eu lá em casa. Tá bom? Então é isso. E sempre manter a calma, independente da forma e da situação que tiver. Ok? Olha só. Chamar o socorro especializado, que é 192 e 193, que é o bombeiro militar. Gente, acredite, tem pessoas que não sabem o número do SAMU ou bombeiro. Jonathan, que absurdo. Sim, absurdo. E tem pessoas também que na euforia Sim, também não, matam. nem já aconteceu, às vezes eu estar em via pública, sem estar uniformizado, e eu falar, liga no SAMU pra mim, qual é o número? Qual é o número? Eu falei, meu Deus. Ou nós chegarmos com a ambulância escrito lá, SAMU, a pessoa fala assim, não, o bombeiro tá aqui. Gente, bombeiro é bombeiro. SAMU é SAMU. Vamos definir isso aí pra gente propagar esse conhecimento. Por quê? Tem pessoas que eu já ouvi, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Olha só, o que eu devo avaliar numa vítima, né? Na pessoa que sofreu o acidente. A avaliação inicial seria respiração, cor de pele e nível de consciência. Alguém sobrevive sem respirar? Não. De forma alguma. Até as plantas respiram, né? Nível de consciência. Verificar nível de consciência. Se ela responde, se ela comunica, né? Se ela tem estímulo de dor, se ela está sentindo dor. Então, numa pergunta que você fizer para essa pessoa, ela já vai te dar todas essas bases. O senhor está sentindo alguma coisa? Nossa, minha perna está doendo. O que ele já me fez? A consciência já está ok, nível de dor, já sabe o que está doendo e aonde está doendo. Então ele já veio, já me respondeu 3 perguntas aqui, né?
Ou, e aí, depois disso, tomar alguma decisão. Dependendo da situação, né? Eu vou tomar uma atitude. Se for um corte, por exemplo, na mão, corte na mão, tá sangrando, nós vivemos num planeta que a força da gravidade, ela puxa. Então, se for um corte na mão, eu vou manter a mão para baixo. Vai fazer o quê? Vai sangrar mais, não vai? Vai estimular o sangramento. Então, eu devo conter esse sangramento e elevar o membro. Lógico, se o sangramento for no pé, eu não vou botar o pé na cabeça, né? Não dá. Então, o que acontece? A gente vai falar isso mais pra frente, mais específico, tá? Vamos lá. Tem muita coisa ainda pela frente. Desmaio. O que acontece num desmaio? Ela pode ser ocasionada por hipoglicemia, quando a glicemia do paciente, que é o açúcar do sangue, estiver muito baixo, ou seja, você levantou de manhã, você comeu ontem à noite, 9 horas da noite, e levantou hoje de manhã, correndo, atrasado, só vestiu roupa e saiu. Chegou no serviço 7h30, quando dá 8 horas, você esqueceu de tomar café, você já tá assim. Você já tá ruim, você já tá pálido, a mão já tá fria. Isso é uma situação de hipoglicemia. Ou seja, a sua glicemia ela já diminuiu e você está passando mal, que pode desencadear o desmaio, tá? Então vamos lá. Emoções fortes pode desencadear um desmaio, como medo, angústia, né? Surpresas, alguma notícia ruim, tá? Calor excessivo, que nós vivemos aqui, no estado, né? Onde faz mais calor, 40 graus na sombra. E eu creio que no campo também é muito quente, né? Bem quente. Anemia ou sangramento volumosos, tá? Ou mudança brusca de posição. Quem já passou o dia trabalhando sentado e de repente levantou e tonteou? Meu Deus, balangou aqui. Isso pode desencadear um desmaio, sim. A mudança de posição, ela te traz a ter essa vestígio, ok? Antes do desmaio, o que pode ter? Tontura, fraquezas, náuseas, enjoo, enxaqueca de pequenos pontos brilhantes, você vai ver, começar a ver um pouquinho de estrela, tá? E também palidez e cansaço, entendeu? Jonathan, mas o que eu devo fazer para o meu colega não desmaiar? Ou até eu mesmo, se eu estiver passando mal, eu fazer alguma coisa para eu não desmaiar? Então você vai fazer a seguinte conduta. Se a pessoa vai desmaiar, segurá-la para que ela não caia. Ou seja, gente, tem um procedimento na área da saúde que a gente diz que é queda da própria altura. Ou seja, a pessoa está em pé e ela cai. Se a pessoa vir ter o impacto da cabeça no chão ou em qualquer objeto que tiver, ela pode ter um TCE, traumatismo craniano encefálico. Isso pode desocasionar, dependendo da região que for, levar a pessoa a ficar tetraplégica, paraplégica ou até mesmo em estado vegetativo. Ok? Então, nossa, gente, mas uma quedinha uma quedinha. Nós pegamos uma recentemente na praça. Foi. O cara caiu, Foi. a própria altura, o tupicor caiu, teve que fazer as suas pressas para fazer uma cirurgia. O TCE é gravíssimo. Gravíssimo. E ele caiu, e ele estava em pé. E ele caiu. Acontece muito em idoso em domicílio. Demais. Igual exemplo de manhã, Gloriança. Idoso em domicílio é mestre. Cair, bate a cabeça às vezes na quina do banheiro, na quina do vaso. Né? Primeira coisa. É o que pesa, duas partes do nosso corpo que pesam, cabeça e quadril. Então, idoso escorregou, o primeiro que bate no chão, ou é a cabeça ou é o quadril. Onde bate o quadril, quebra a cabeça do freio. Eu falo, idoso caiu, quebrou, morreu. Ponto. Jonathan, sério. Eu sempre brinco com minha mãe. Minha mãe tem 60 anos e eu falo assim, véi, se cair, quebrou, morreu. Você toma cuidado, mas é a verdade. Por quê? Da parte do nosso corpo que produz mais sangue e tem uma produção maior de célula-tronco, por exemplo, do nosso organismo, se chama fêmur. É o osso maior. Sim. Se a fábrica é interrompida, o resto do corpo faz o quê? Morre. Exato. O que eu devo fazer para que eu não desmaie ou o meu colega venha desmaiar? Segurá-la para que ela não caia, ou seja, não bata a cabeça ou não se machuque.
nós temos 3 ambulâncias e 2 motos, né? Com isso, Jonathan, mas por que vai ter tanto de pergunta? O paciente está morrendo. Tá, tem muitas formas de morrer. O paciente está passando mal, mas mal do quê? Mal como? Mal como? Tem várias formas de passar mal, né? Mal de uma dor de cabeça, mal de uma diarreia, tá há 5 dias, né? Então o que acontece? 3 ambulâncias. As 3 ambulâncias nós constituem de 2 ambulâncias, nós temos técnico de enfermagem e condutor socorrista. Isso é a USB, que é a Unidade de Suporte Básico. E temos a USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, tá? Que é composta de médico, enfermeiro e condutor socorrista. Ok? Agora, eu vou mandar uma USA para dor de barriga? Não. Há 5 dias? Que tem um médico? Há necessidade? Não. Nós temos as 2 motos, que são compostas por enfermeiros padrões, por exemplo. Eu preciso de mandar as 2 motos a USA para um paciente que cortou o dedo. Não há necessidade. Por isso que é de extrema importância manter-se a calma sempre, tá? Manter-se a calma sempre e responder todas as perguntas que são ditas. Por quê? Para o médico entender de qual ambulância que eu vou enviar para aquele paciente que vai resolver o problema. Não é só manda ambulância. Não é só mandar ambulância. Tá? Porque às vezes, talvez a mãe da senhora que tem Alzheimer, ela não está respondendo, mas ela está respirando. Não, mas ela está respirando. Ok, pode mandar. O médico vai avaliar e vai mandar a ambulância correta. Porque pode acontecer igual aconteceu nessa situação do Ranieri. Vai numa situação com o médico e o outro lado da cidade tem uma parada cardiorrespiratória. O coraçãozinho dele parou de bater, ele está literalmente morto. E aí? Pode ser minha mãe, pode ser a sua, pode ser seu filho, pode ser todo mundo, qualquer um. Tá? Ok? Por isso que é aconselhável ter identificação da pessoa, a informação correta, tá? Então é muito viável, ok? Não é só mandar na ambulância. Certinho? Ok? Vamos lá. Jonathan, o que seria uma parada cardiorrespiratória? Parada cardiorrespiratória, o nome já diz, parada. Cardio seria de coração, né? Respiratória, ou seja, o coração parou de bater e ele parou de respirar. Ótimo. Então, quais são os sinais? Inconsciência, que é a perda da consciência. Parada dos movimentos respiratórios. Gente, vamos lá numa situação fisiológica que eu quero que vocês avaliem em casa quando vocês chegarem. As mulheres vão olhar para o seu maridinho deitado lá na cama. Você vai olhar para ele, você vai olhar assim, você vai ficar observando a barriga dele. O homem respira com o abdômen, tá? Barriga. Mulher respira com tórax, ok? Você pode perceber. Começa a observar os colegas para você ver, homens principalmente. Se olhar para o seu colega homem, a barriga fica assim, ó. A barriga é abdominalmente, é abdômen. Homem respira com abdômen. A mulher respira com o tórax. Você pode olhar em qualquer colega mulher, o seio dela tá assim, ó. Ela tá respirando. É fisiológico, ok? Então vamos lá. Parada dos movimentos respiratórios e ausência de pulso. Jonathan, o que é o pulso? Pulso é uma pressão sanguínea que o coração faz dentro da artéria para te dar vida, para levar o sangue a todos os órgãos e tudo, para ter vida, tá? Vamos fazer um movimento aqui para vocês verem o que é um pulso. Pega esses 2 dedos, você vai colocar aqui, ó, você vai sentir bater. Se não bater, você tá morto. E se não te avisar, já foi. Tá com Deus, alta do Paraerópolis, né? A gente costuma falar que quando o paciente vem a óbito, a gente brinca, recebeu alta celestial. Então, com Deus, tá tudo certo. Né? Isso, alta celestial. Né? Então, se não tiver, por quê? Jonathan, mas tem pulso radial? Tem. Tem pulso femoral no fêmur, aqui na virilha? Tem. Só que, para melhor exatidão e melhor identificação, seria o carotídeo, tá?
esse pulso aqui é de extrema certeza, ok? Às vezes a pessoa tá com uma roupa mais grossa, ou com uma camisa de manga comprida, não dá conta de abrir, então seria o mais alto que a gente usa é o quê? É uma gola mais alta de uma roupa, né? Mais tranquilo, ou até mesmo um capacete que vem somente essa região. Então a parte da jugular, que é do pescoço, ela fica mais exposta mesmo, naturalmente. Então é mais fácil de acesso, ok? Jonathan, sequência de avaliação de uma parada cardíaca, né? Checar responsividade, ou seja, se a pessoa responde, seu João, se ele, oi, tô aqui, aconteceu isso e isso comigo, então, ou seja, ele já me respondeu, ele já está consciente, ele já está verbalizando, então já tem níveis diferentes. Então, dentro de um segundo, eu já tenho toda essa avaliação. Olha só, checar a respiração, se ele conversa, ele respira? Sim. Exato. Checar pulso, ver se tem pulso, né? Chamar por ajuda e compressões imediatas. Lembrando, pessoal, que esse caso que nós temos aqui é quando o paciente está bem inconsciente. Você viu que ele desmaiou. Então eu tenho que checar pulso, nível de consciência, tá? Se ele tem respiração, se ele respira. Jonathan, mas eu não estou vendo ele mexer a barriga. Chega pertinho, coloca o ouvido pertinho do nariz, você vai ver, você vai sentir. A parte mais sensível nossa se chama ouvido. Se você chegar, mesmo que ele esteja respirando minimamente, você vai sentir a respiração do paciente. Sim ou não, ok? Vamos lá. Abrir as vias aéreas. Jonathan, o que é isso? É uma via de avião? Via aérea? Não? Não, via aérea é onde que passa o ar. Pessoal, como tem pessoas longe, eu vou tentar fazer ele no áudio, tá? O que acontece? Como o Jonathan bem explanou para vocês, estou lá na minha fazenda, vamos citar um pouco a fazenda, que a zona rural que é muito extensa. Eu estou aqui no colégio, com N situações, qualquer situação que seja específica, o meu paciente ele parou. Lembra que eu falei para vocês? Parada é diferente de apenas um desmaio. Vocês concordam comigo? Então se vocês saírem daqui já, pelo menos com essa noção, já ganhei meu dia. Bom, mas Daniel, o Jonathan me falou lá que eu tenho que checar responsabilidade, respiração e pulso. Como eu checo isso? Ele está aqui, mas ele tá, aqui é um exemplo que ele está em pé, mas vamos supor que aqui ele esteja deitado, porque tem pessoas lá no fundo, tá todo mundo vendo aí? Então beleza. Então vá, como é que eu faço? Primeira coisa, chego próximo a ele, checo, o João acabou de ensinar para vocês, checo aqui, seu João, não tem responsabilidade nenhuma, você não sentiu o pulso de maneira alguma aqui, você chegou essa parte nossa aqui de audição, ela é muito sensível, né? Às vezes a pessoa vai dar um cheiro no cangote, a pessoa dá uma, né, estremecida. Mas por quê? Porque isso aqui são N sensores, né? São N sensores que fazem a gente ter essa percepção muito aguda. O que a gente faz? Você checou o pulso, chamou, seu João, fala comigo. Chegou aqui perto, não tem sinal de respiração nenhuma. O que eu faço, Daniel? Alguém sabe me dizer? Opa, escutei uma colinha aí. Quer? Quem dá mais? Grita não, pelo amor de Deus. Proprietários de fazenda. Principalmente o senhor, seu Rodrigo. Quantos funcionários o senhor tem hoje? Aqui nós estamos com 16? Ótimo. Se um dia o senhor chegar na sua fazenda, estiver lá debaixo da sua plantação, um camarada caído, e você chegar lá, sem pulso, não responde e não respira, compressões torácicas. Independente da idade, geralmente você trabalha tudo com adulto, aonde eu vou fazer essas compressões? Homem, geralmente é mais fácil. Eu sigo a linha mamária,
O homem também tem a mama, todo mundo sabe disso. Um pouco menor, por ser masculino. Você segue a linha mamária. Você vai achar um osso aqui chamado externo, aonde é duro. Geralmente, se você pegar aqui, a gente tem um Vzinho aqui, né? Se você achar ele, 4 dedos acima, você pode iniciar a compressão torácica. Achou aqui? Então vamos lá. Mulheres que têm a mama, certo? Vou falar um pouco de idosa. Às vezes a idosa você trata um pouco diferente. Porque vocês concordam comigo que tudo que é novo, tudo que está novo, é tudo mais bonito? Até mesmo quando você pega um carro 0 km, fala, nossa, que carro bonito. Aí às vezes o carro anda 10, 20 anos, fala, nossa, meu carro está tão velhinho. Tá. Por que eu estou dando exemplo disso? Porque tudo que é mais de idade vai cair. Né? Vai cair. Daqui a uns anos alguns homens não vão funcionar, algumas mulheres as mamas vão cair, é normal. Isso é a vida. A força da gravidade. É isso, a força da gravidade. Isso é o nosso destino. Mas por que eu não posso na idosa, às vezes, pegar essa linha mamária? Porque na idosa, às vezes a mama caiu um pouco mais. Você vai fazer no estômago. Aí aonde você vai fazer? No estômago dela. Por quê? Às vezes é uma idosa que teve, tadinha, que só sofreu na vida, que teve 10 filhos, que lutou, que batalhou, que lutou para criar as pessoas honestamente, pessoas do bem, e assim sucessivamente, cada uma a sua família. Mas por que eu dei o exemplo? Porque se essa mama, se ela tiver uma mama grande por natureza, quando essa mama cair, ela vai cair um pouco abaixo. E aí o que vai acontecer? Vocês vão fazer no estômago. E na hora que você faz no estômago, o paciente vai gorfar em você. Se tiver acabado de comer, vai começar a sair secreção. Às vezes acabou de comer, gente. Acabou de comer, tá sentado na cadeira aqui, ó. Ele infarta e cai aqui. Você acha que algum de nós aqui, nesse calor que tá agora, nessa adrenalina que a gente tá aqui, alguém tá tá propício a não infartar? Todo mundo. Eu aqui, já tô todo suado aqui, ó. Com a macacão grande demais. Então, qualquer um. O que eu quero direcionar vocês? É que, quando se é um homem, é mais fácil. E quando se é uma mulher mais nova, é mais fácil você seguir a linha mamária. Mas eu tenho alguma dúvida? Ache o Vzinho que a gente tem aqui, o famoso, aquele, né? Ache ele, achou? 4 dedos para cima, bota essa parte da mão e começa as compressões torácicas. Repetindo, pelo amor de Deus, vocês não vão sair daqui sem saber isso não. Foi a principal, eu preciso que vocês saiam daqui. Se vocês não decorar o resto, não aprender o resto, mas eu já fico satisfeito. Por que eu quero que vocês aprendam isso? Porque a gente tem um grande índice de óbito em domicílio. Às vezes a pessoa para em domicílio, para no hospital, para no mercado, para numa loteria, para numa fazenda, e ninguém sabe fazer nada, e às vezes o camarada tinha uma sobrevida. Oi. E criança? Vamos falar dela. Porque tem uma diferença sim, aí, sim, nós vamos falar dela, não se preocupa. Tem até um vídeo que nós vamos passar para vocês. Então, por quê? Porque às vezes o camarada... Olha, gente, às vezes o camarada tem 50 anos, sofre um infarto em casa, o coração para, ninguém faz nada. Você concorda comigo que o tempo que leva para ligar, o tempo que leva da ambulância sair, o tempo que leva da gente chegar, por mais rápido, vocês ganharam 2, 3 minutos fazendo compressões torácicas. E para que serve? Uai, o coração é uma bomba, não é? Você vai bombear ele para jogar sangue cerebral, nos órgãos nobres, vai levar sangue para esses órgãos. Então vamos lá, cheguei lá na roça, lá no meu curral, tem alguém caído, não responde nada, não tem respiração, não tem pulso. Aonde eu posso checar pulso numa pessoa saudável? Por favor, levanta aqui, você que é grande. Obrigado por você ter aprendido. Vamos lá, aonde eu posso checar pulso nele? Eu não entendo nada, não estou achando aqui. O Jonathan já ensinou. Acha esse, a gente tem um músculo aqui, não tem? Do lado. Ó. Faz isso pra mim. Aqui, ó. Pode ver que o dele é visível. Fica bem pra lá. Isso. Ó o músculo. Aqui, ó. A gente tem
A gente tem uma musculatura aqui. Vou achar ele aqui, ó. Você não, moço. Achou aqui? Sei não, hein? Olha eu aqui, ó. Ó, achei, ó. Ó, o dele é bom. Forte. Aonde eu posso ver mais? Aqui, ó. A rádio braquial. Tá aqui, ó. Olha eu sentindo o pulso do cara. Pra nós da saúde, pessoal, o tanto que a gente tem que ter uma... Tanto que a gente tem que ter uma frieza, uma... Como é que eu vou dizer? Tanto que a gente tem que ter uma... Calma. Fazer uma anamnésia tão interessante. Muitas vezes, numa parada, a gente não consegue... Isso é para quem já está na área da saúde há algum tempo, então não vem o caso, mas só a nível de informação de vocês. Muitas vezes a gente não consegue ver aqui e não consegue ver aqui. A gente vai lá na femoral do camarada. Isso pode ser em mulher, isso pode ser em homem, pode ser em qualquer pessoa. Olha para você ter uma ideia. Respira, né? Então, deixa eu aproveitar que ele está aqui. Você concorda comigo? Para mim achar o externo dele aqui é mais fácil? Tranquilo, um cara novo. Os espelho não tá caindo. Espelho tá caindo. Aqui, ó. Vou analisar a linha mamária dele aqui. Tá tudo Achei aqui, feio. ó. Vem aqui e faço. Ranieri, pode sentar, obrigado. Como que eu faço essas compressões? Se precisar, tô aqui, irmão. Vamos lá. Pode ficar tranquilo, não vai te usar bastante. Eu pego a minha mão dominante. A minha mão dominante. Vocês não precisam pôr força excessiva. Vocês não precisam exagerar para quebrar as costelas da pessoa. Vocês não precisam por nada. Põe só o peso dos seus ombros. O peso do seu corpo. Como que eu faço? Eu pego a minha mão dominante, onde eu tenho mais força. Coloco ela nesse externo. Pego a minha outra mão. Entrelaço os dedos. Venho aqui. Cotovelo reto. Você não vai fazer assim não, ó. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, tá? Por favor, vocês não estão numa passarela. Tem uma pessoa morta em óbito na sua frente. E o que acontece? Quando eu brinco muito que a morte puxa de lá e o SAMU puxa de cá, você já viu? A corda tá lá e nós estamos aqui. Você não vai levar não, você não vai levar não. É nós tentando vencer a morte. Porque o camarada, pessoal, ele parou, ele tá morto. Pifou tudo. Nada funciona. Coloca a minha mão dominadora. Esse aqui vai lá. Segura aqui pra mim descer essa cadeira assim. Só põe força. Senta aí, Anderson. Aqui, ó. Coloca essa mão aqui. Cotovelo reto e vem. Se você quiser uma musiquinha legal, você pode falar pra você mesmo. Comprime. Vocês estão entendendo que tem tem um ritmo? Não é aquele trem. Não. E não é aquele trem. 10 segundos. Ritmo de batimento. Ritmo cardíaco. Vamos lá. Achei o externo. Coloquei minha mão dominadora. Entrelacei os dedos. Cotovelo reto. Coluna reta. Vem e faço. Peso dos ombros, ó. Às vezes o sexo feminino, tem mulher que é mais magrinha, menos força. Às vezes ela pode colocar um pouco mais força no... ela pode colocar um pouco de mais força no braço. Mas o que é mais importante? É você não deixar de fazer, é você não fazer nada. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente está acostumado a atender óbito em domicílio e só vai fazer alguma coisa depois que o chamo chega. Já perdeu 3 a 4 minutos que você poderia fazer uma compressão torácica no local. Eu vou dar um exemplo para você que eu acho que você conhece, Rodrigo. O dono da casa, daquele mercado, daquela casa de ração de gado, Cristo Rei. O pai, quem é o pai? O patriarca lá, o mais velho. Beleza. Aquele... Como é o nome dele? Isso. Aquele cara, ele nasceu de novo. Ele morreu dentro de uma empresa. Ele estava renovando a carteira abaixo da Metracosta. Aquela clínica abaixo da Metracosta, onde renova a carteira. A gente faz o exame psicotécnico. Dinâmica. Perfeito. Esse dia eu estava. No que ele desmaiou, primeiro todo mundo acha que é um desmaio. Na realidade ele parou. O médico que estava atendendo ele lá, eu não sei se ele é médico, mas alguém que estava lá tinha o conhecimento, começou as compressões imediatas
Nós gastamos nem um minuto para chegar lá, porque do SAMU lá pertinho, a gente já sumiu, eu peguei um acesso venoso, começamos as compressões, demos 4 choques nele, o cara voltou, tá vivo andando aí, ó. Tá vivo. E bem vivo. Porque foi rápido. Porque foi rápido. Por que que o óbito em domicílio, a grande proporção, se você vê o gráfico que a gente faz de óbito em domicílio, porque não sabem fazer nada, é gigante. Agora eu tenho exemplo para vocês da convulsão numa emissora de milhões e milhões de espectadores e milhões de reais que vale hoje. Mas o que que é? É você ter o conhecimento mínimo básico de você fazer alguma coisa. Nem a equipe deles falaram no microfone. Rapaz, não tinha, moço, Nem a própria equipe da ficou uma disse, não me disse, dois não me disse, eu desse, não desse. Porque poderia intervir, né? Falou, alguém vira ele, alguém entra. Não, tem equipe médica de plantão, tem que ter alguém de plantão. Assim, é porque assim, você entende comigo que mesmo que você possa prestar um socorro e a pessoa ficar com alguma sequela, mas ela teve a vida de volta, ela teve o maior bem, porque o que vale fortuna, o que vale dinheiro, o que vale fazendas, o que vale... Se você não tiver uma saúde, se você não tiver pessoas que você ama em volta de você, que venha cuidar de você, nada disso tem valor. Porque a mesma fralda, gente, a mesma fralda que nasce, geralmente é a mesma fralda que morre. O camarada não leva nada e às vezes não é aberto... E suga tudo por dentro, e tá lá, fecha o caixão, enterra onde tiver que enterrar, e tá bom, e no outro dia estão brigando pelos N's bens que você deixou. Então, dando continuidade, pessoal, lembrando também que nessas compressões, né, torácicas que nós fazemos, elas têm que ter um nível de profundidade de 5 a 6 centímetros. Não é que eu vou afundar a mão no peito do paciente, até porque o tórax, ele não tem essa... Né? E esse paciente, ele tem liberação eletromagnética do corpo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um homem da estatura do Ranieri, se ele entrar em crise convulsiva, ele tem a autonomia e força de 100 homens ao mesmo tempo. Eu consigo segurar? Nunca. Ah, mas eu sou o cara. O problema é seu. Se você é o cara para segurar. Mas não tem como segurar. Porque o alto do corpo inteiro, ou seja, todas as musculaturas do corpo está em atividade. Então, tudo que é de músculo do corpo está em atividade. Então, a força triplica cada vez mais. Então, Jonathan, o que eu devo fazer numa crise convulsiva? O paciente desmaiou e entrou em crise convulsiva. Tá pulando lá. Tá pulando no chão, igual cobra na areia quente. O que eu devo fazer? Primeira coisa, manter-se a calma. Depois que mantém-se a calma, né? Com isso, eu tenho que simplesmente proteger o rosto desse paciente. Jonathan, eu vou segurar a cabeça dele? De forma alguma. Você simplesmente vai apoiá-la, a cabeça do paciente no meio das pernas. Lembrando, ele está deitado, tá? Apoia a cabeça dele no meio das pernas e deixa a crise passar. Por quê? A crise, ela tem o início, meio e fim, tá? Toda crise convulsiva tem início, meio e fim. Igual eu estou falando, afastar os curiosos, né? Amparar a cabeça da vítima, igual eu falei, tá? Sem impedir os movimentos, ou seja, se ela está debatendo, nunca segurá-lo de forma alguma. O que você tem que fazer é somente proteger o rosto, para que ela não passe o rosto no chão e não machuque, ok? Vamos lá, virá-la de lado para que a saliva escorra pela boca, né? Com isso, eu tenho que tomar todas as providências, né? Para não deixar, Jonathan, mas a língua dele enrola e vai engolir a língua. Gente, vamos lá. O paciente nasceu com a língua no lugar, não nasceu? Como que a pessoa tem 30 anos e ele nunca engoliu a língua? Ah, você vai engolir agora? Não. Lembrando, a língua, pessoal, do corpo é um dos músculos mais fortes. Tanto que aqui na própria Bíblia fala, a língua tem poder para dar vida e dar morte, né? Tanto que é que a língua tem potencialidade de arrastar 1 tonelada. Tá? Se for colocada, ela tem potencialidade de arrastar 1 tonelada.
Pra você ter ideia. Sim. É a mesma coisa do mito, tá? Da baba. A pessoa convulsionando, ela vai babar, porque tem excesso de saliva. Não encosta na baba, senão você pega a doença. Quem já ouviu falar isso? Ah, já. Eu já. Uma Exato. questão de antigamente falar até uma colher pra segurar a língua. Sim, coloca a colher, coloca o lápis. Gente, se você colocar o dedo, a colher ou qualquer outro objeto, vai ficar sem, viu? Porque o dente vai torar no pé, tá? Se você colocar o dedo lá, você vai ficar sem um pedaço do dedo. Certeza, ok? E aí com isso, e nunca colocar a mão na boca da vítima, igual eu falei, né? Então, assim, não há necessidade de puxar a língua da vítima. O que eu devo fazer? Convulsionou, proteja o rosto do paciente para ele não machucá-lo. Terminou de convulsionar, porque tem início, meio e fim. Vou lateralizá-lo, vou virar ele de ladinho. Virei ele de lado, ele vai começar a acordar. E esse paciente pode ser agressivo ou ele pode estar muito confuso. O que aconteceu? O que eu faço? Gente, mas e aí? Né? Pessoa que pode ficar perdida e confusa. Tem pessoas que quando convulsiona, ela levanta e sai. Andando. Sem rumo, sem saber o que está acontecendo, batendo nas coisas. Jonathan, o que eu devo fazer? Simplesmente acalmar essa pessoa e ficar por perto para que ela não se machuque. Vou segurar? Vou amarrar? Não, de forma alguma. Mantenha calma e sempre conversando com essa pessoa. Olha, eu sou fulano de tal, o senhor passou mal, estou aqui para ajudar o senhor, vamos esperar o socorro chegar. Ah, Jonathan, mas ele convulsionou e está bem, está conversando. Gente, olha só, a pessoa que ela entra em convulsão, ela tem 90% de chance de convulsionar novamente, tá? Num prazo de meia hora, ok? Então, dentro do prazo de meia hora, ela tem 90% de chance de convulsionar novamente. Se ela entrar em convulsão pela segunda vez, ela tem 100% de entrar em parada cardíaca. Porque uma coisa puxa a outra, tá? Jonathan, mas tá bem, tá aqui na fazenda, tá bem, convulsionou, mas tá bem. Não tá bem. Coloca na caminhonete. Tchau. Ah, mas ele tá conversando, tá normal. Não tá. A gente não tá sabendo o que tá acontecendo por dentro. Então tem que levar até o hospital, liga pro socorro, que seja, e solicita ajuda. Ok? Certinho? Né? Então, com isso, Jonathan, mas tem paciente que pode ter crise convulsiva sem ser aquela que treme, que cai no chão? Pode, tá? Existem vários tipos de crise convulsiva. Existe crise convulsiva, por exemplo, de inexistência, que a pessoa ela para, é uma crise convulsiva. Acontece com febre? Sim, muito, Febre com criança, de criança, principalmente, tá? O que pode desencadear a crise convulsiva? A doença já pré-instalada, tá? Que é a epilepsia. Já pode ser febre alta, principalmente em crianças, tá? Em crianças, principalmente, gente, pelo amor de Deus, se a criança não tem alergia à dipirona, gente, pelo amor de Deus, tem um vidrinho de dipirona em casa, pelo menos para controlar a febre. Febre mata. Eu já atendi crianças de 2 anos, de 1 ano e pouquinho, em casa, porque ficou paralisado a parte do corpo. Por quê? A febre aumentou tanto que ela teve uma crise convulsiva, deu um derrame cerebral e paralisou metade do corpo. Nossa, Deus, sério? Uma febre? E quando tá com febre, nunca agasalhar, né? Nunca, tá? Frio, mas Entendeu? Pelo contrário. Entendeu? Pelo contrário. Por quê? O que é uma febre? não Febre for natural. natural. Olha só, Natural. febre é uma elevação da temperatura do corpo para matar alguma infecção ou alguma bactéria que está no seu corpo. Então, por isso que a temperatura do corpo ele aumenta para matar aquela bactéria que está atacando o corpo. Ah, mas febre é normal, todo mundo tem. Não. É uma conversa do corpo falando: tem um trem errado aqui. Vamos olhar direito. Jonathan, mas meu filho está com febre tem 3 dias. Opa! 3 dias de febre. Eu já vi criança com 15. E a mãe tá tudo bem. É normal. Aí quando eu falar assim, mãe, se eu sabia que seu filho poderia ter um derrame cerebral devido ao início de febre. Ah, meu Deus! Não. Calma, porque se ele tivesse de morrer, já tinha morrido. Deus colocou a mão e não deixou ainda. Entendeu?
Sim. O que acontece? Tem a febre, mas o pé está gelado e a mão está gelada. São extremidades. São pontos periféricos. Então, automaticamente, a temperatura das extremidades, elas diminuem. Ok? Então, são pontos de periferia. Ok? Por exemplo, o paciente diabético, um exemplo. Por que o diabético, ele necrosa as pontas? Ponta dos dedos, ponta dos pés, ponta do nariz, orelha, queixo, glande do pênis. Então, ou seja, são extremidades. Ou seja, quando no nível alto de glicemia, começa a necrosar aquele tecido. É igual a febre. A febre, ela aumenta no interno. Jonathan tá com febre por dentro. Gente, não existe isso. Pelo amor de Deus. Não existe febre por dentro. Não existe. Febre é febre. Aumento da temperatura do corpo e ponto. Ah, é febre por dentro, febre por fora. Teve quase um infarto. Opa, teve um dia que gente, eu não sabia dessa metodologia não. Quase infarto. Sabe como eu estudei esse negócio não? Porque a gente escuta. E é fator cultural nosso. Tá? Fator cultural. Porque eu escuto. Quase infartei. Eu tive um pré-infarto. Uai. Ou você infartou, ou você não infartou. Esses meninos passam por uma raiva. Ou dois. Ok? Certinho? Então, com isso, né, a crise convulsiva é bem interessante. E nisso, o paciente ele pode se machucar na crise convulsiva. Isso é a crise convulsiva. O paciente está em crise, eu simplesmente afasto, né, os objetos. Pode machucar, vou lateralizar o paciente, né? E eu posso segurar a cabeça dele. Jonathan, como assim? Ó, para proteger a cabeça do paciente e deixar a crise passar. Quadro de um infarto. Deixa a crise passar. A crise do paciente tem início, meio e fim. Então, Ranieri, Quem é você? Tirar a mão de mim? o paciente pode ficar Tirar a mão de mim. grave, né? Confuso. Não, calma, o senhor passou mal. Quem te chamou aqui? Eu te te chamei. chamei para te ajudar. Não, pode tirar a mão de mim. Não, tudo bem. O senhor passou mal. O senhor lembra que o senhor passou mal? Não, eu não. Então vamos sentar um pouquinho. O senhor consegue sentar? Consigo. Vamos sentar então? Mas quem te chamou? Tira a mão de mim. Não quero que você pôr a mão de mim, não. Principalmente isso, pessoal. Tem pacientes que é completamente Fica agressivo. tá? Então, senhor Nenê, vamos sentar então? Vou te ajudar. Vamos sentar. Vamos sentar. Respira. O senhor está sentindo alguma dor? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Gente, lembrando que é o seu nome dele, tá? O seu nome dele. Mas qual que é o seu nome? Hoje é dia ou é noite? Tá de dia ou tá de noite? Está de noite. Então, tem alguma coisa errada aí. Se tá de dia, ele tá falando que tá à noite. Tá certo essas informações? Aí foi. O senhor passou mal, o senhor teve um problema de crise convulsiva, tá? E com isso o senhor passou muito mal. Agora a gente tem que ir pro hospital, tá? Não vou não. Não, mas a gente tem que ir. O senhor sempre passa mal assim? Toma remédio todos os dias? Não tomo remédio. Hoje o senhor tomou o seu remédio? O dinheiro acabou e eu não comprei essa semana. Aí. Tá vendo? Pode acontecer e muito, tá? Pessoal, vamos falar. Quase matou. Ele tá querendo fazer um teste aqui. O coração vai aprovar. Por que eu fiz aqui? Pra dificultar pra ele. Ele queria que eu fizesse ali. Eu falei, não. Aí você faz o lançar. Agora eu acho que existe um quase infarto. Porque aqui, vocês concordam que aqui o acesso dele vinha era mais difícil. Eu tinha cadeira, eu tinha pessoas ao redor, em volta de mim. Então o que acontece? O que ele fez? Eu achei que ele Tranquilizou, colocou a cabeça de lado. Por que coloca a cabeça de lado? O paciente com a baba, ele não broncoaspirar. Por que vocês veem, geralmente, pessoal, muitas pessoas que convulsionam, sangra a boca, porque os dentes fazem assim, ó, trap, e ele morde a língua. Não é, desculpa, eu tô me cansado. Não é que a língua enrolou, ou que ele, não, é que ele com a arcada dentária, ele fez aquela pressão. Porque o cérebro fez o quê? Entrou em colapso, tudo enrijece, tem muita força.
Então a cara dentária não é diferente. Fez o quê? Fechou e mordeu a língua. Por que não é aconselhado colocar nada? Principalmente o dedo. Jamais. Dedo, caneta, lápis, nada. Convulsiona na sua frente. Chega no paciente, coloca de lado, tira os objetos, próximo. Acordou nervoso? Entenda o seu paciente. Ele vai falar coisa com coisa. Até 10 a 15 minutos depois, o camarada não sabe nem o que está falando. Às vezes nem lembra o que aconteceu. Após a crise convulsiva, nós temos, né, o chamado de pós-equital. O que é o pós-equital? O pós-equital é aquilo que ele me informou. Ele pode ficar confuso, né? Ele pode ficar confuso, né? Então, assim, com isso, né, ele pode ficar confuso, agressivo, tá? Ele pode ficar bem desnorteado, bem sonolento. Não pode, igual vocês viram que ele me informou que estava de noite. Eu posso perguntar o nome dele, ele pode me responder se é um homem, logicamente, nome masculino, né? Ele pode, não, Maria. Opa, peraí, tá errado. Tá confuso. Eu não entendi errado aí. Igual o dia, eu peguei um paciente, ele simplesmente, bem ali na rua do Wembley, bateu no buraco, caiu, um idoso, e aí chegamos, ele estava sentado, sem o capacete. E eu cheguei pra ele, falei assim, tudo bem? O senhor sentiu alguma coisa? Não, por que eu tô sentado? Opa, a moto tá caída. Então peraí. Ele tá na rua. Ele tá na rua. Tem alguma coisa de errado? Qual que é o nome do senhor? Maria. Maria. Fisionomia masculina. Então já tá bem confuso. Hoje tá dia de noite. Não, tá de tardezinha. Isso era 9 horas da manhã. Tá de tardezinha, tá escurecendo. Você não tá vendo, não? Ah, bom. Agora eu pensei que eu tava, né? Mas o que aconteceu? Colocamos o paciente, mobilizamos o cervical bonitinho, colocamos o paciente na frente e levamos para o hospital. Chegando no hospital, o paciente tem um sinal que a gente chama de olho de guaxinim. O que é isso? É quando embaixo do olho aqui, ó, fica roxo. O que é isso? Me fala? Ele teve um trauma de base de crânio. O paciente teve que ser entubado e encaminhar para o Goiânia. Gravíssimo. Ou seja, ela falando, tudo bem. Conversando, bonitinho, movimentando, respirando, bonitinho, força motora. Aperta minha mão. Apertava, ok, beleza. Gente, foi questão assim, de 15 minutos. 15 minutos. O paciente. Exato. Isso. Aí. Então, ou seja, passando a crise convulsiva, né? Alguém tem alguma dúvida? Essas crises convulsivas, são sempre repetidas ou não repetidas? Depende. Tem pessoas que já faz o tratamento da crise convulsiva e tomam medicação. E tem pessoas que já falam assim, nossa, eu vou passar mal. E a própria pessoa já senta, já fica em posição de que ela não se machuque. E tem pessoas, igual, os dedos da mão são iguais? Não. Ótimo. Nós também, ninguém é um igual ao outro. Cada organismo é de uma forma. Então, com isso, e tem pessoas que não sentem. E tá andando pela calçada e bum, cai. No cair, ela pode ter um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico devido à queda, e convulsionar. Então, por esse motivo que convulsionou, procure 192 ou 193. A vertigem pode levar uma queda? Pode sim. Vertigem pode levar a uma queda, a queda pode levar um TCE, o TCE pode levar o paciente grave. E levar ele em um estado vegetativo. Jonathan, você tá me assustando. Tô, mas é a verdade. Olha o tanto que é interessante. Nós já pegamos paciente que ele nunca convulsionou na vida. Sim. E de repente, por algum motivo, por uma determinada situação, ele em casa, de repente teve uma convulsão. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai estabilizar, a gente vai pegar um acesso, a gente vai internalizar, a gente vai fazer medicação e vai levar ao hospital. Daí para frente é que vai se fazer uma investigação da causa do que aconteceu. Mas também tem paciente que já é rotineiro. A gente sabe, aquele exemplo que eu dei ali de não dei dinheiro para comprar, o dinheiro acabou e eu não comprei a medicação, aquilo é real. Aquilo a gente escuta diariamente.
Ah, mas você já convulsiona? Sim, já tive na infância, já convulsiono desde meus 10 anos. Então, o que aconteceu? Ô, Mineira, olha, meu dinheiro acabou, eu não comprei ainda. Não sei, olha, vai lá na assistência social, vai na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde está aí para te apoiar, para te ajudar, para não deixar você na mão. Então é muito complexo isso. Eu tenho um paciente que nunca convulsionou de maneira alguma e eu tenho paciente que mesmo sabendo que tem essa patologia, que tem esse problema de saúde, às vezes por uma determinada condição financeira, ou viajou, ou não veio, ou não... Em situações, cada situação familiar é peculiar, vocês concordam comigo? Então, ele vem convulsionar. A gente tem mês que todo mês, a maioria dos pacientes a gente atende. Ou a cada 15 dias, ou a cada semana, vai lá. E não tem condição, às vezes, de comprar um remédio. E às vezes não tem nem ninguém, pessoal, para instruir a pessoa, olha, vai lá na secretaria, tira seu cartão do SUS, faz aqui um cadastro lá na farmácia básica, para você ganhar medicação. Então tem gente, pessoal, que não consegue, não tem acesso nem à informação e nem essa informação para trazer o benefício próprio. É isso que às vezes entristece a gente. Gente, se vocês verem aonde a gente entra, aonde a gente vai, o que a gente vê? Pessoas totalmente carentes de tudo. Você sabe o que é de tudo? De tudo. Nós vamos atender uma ocorrência, por Deus do céu. Não tinha energia elétrica porque cortou e ela não tinha um dinheiro para pagar. Não tinha água porque cortou, porque a gente não tinha um dinheiro para pagar. Aí o SAMU velho faz a obra. Aí junta 10 de um, 10 de outro, e o pau vai quebrando, e o grupo vai, vamos lá, e o pau vai. Não dá conta aqui, pá, vai. Ah, não tem. Nós já fomos em residência da pessoa não abrir, ela mostrar para nós, ela cuida do filho deficiente, inclusive ele tem um quadro epilético. Ela não tem uma bolacha de água e sal para comer naquela manhã. Aí você faz a obra, liga para fulano, liga para o Rodrigo me ajuda aqui, me dá uma cesta aí, liga para um, liga para outro, liga para cesta. E aí é onde entra a empatia, de estar auxiliando essas aí pessoas, né? Aí você vai, consegue uma cesta, entrega lá, com a fé de... Fazer um compromisso aqui com você, em nome da maçonaria, está sem permissão do Rodrigo. Quando surgir essas oportunidades da maçonaria ajudar, pode contar com a gente que a gente ajuda. Gente, a gente vê cada coisa que... Geralmente essa situação ela acontece num momento muito gostoso que a gente está. Uma festa de família, uma confraternização, às vezes uma comemoração, às vezes uma comemoração em escola, uma escola tão grande como essa. Beleza. Existe uma maneira universal. Se você for daqui no Brasil e lá na China, quando a pessoa tem uma obstrução de vias aéreas, o sinal é o mesmo. Qual que é esse sinal? A mão no pescoço. E começa, né? Ele coloca a mão aqui, porque aqui que está a obstrução. Ele tenta procurar o ar, ele tenta procurar o fôlego e não consegue. Isso é muito importante. E vou contar um negócio para vocês. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitos óbitos assim por engasgo. Ou então muito paciente que engasgou, demorou demais a desobstrução e teve lesão cerebral. Falta de oxigênio. Idoso com carne, muito cuidado em festa de família de vocês. Gente, qualquer pessoa. Aí, ó. Então vamos lá. Causas mais frequentes. Isso aqui eu preciso que vocês saiam daqui sabendo. Causas mais frequentes em adulto. Alimento, carne, chiclete, balas, etc. Aspiração de materiais regurgitado, que é o próprio vomito. A saliva. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Obstrução leve, que é aquela que a gente consegue fazer a manobra e sai mais fácil. A vítima consciente com obstrução leve deve ser acalmada e incentivada a tossir vigorosamente, pois a tosse é forte e é o meio mais efetivo para remover o corpo estranho. Tosse. Você consegue fazer consegue tirar o que está te atrapalhando para fora. Beleza, agora nós vamos para mais grave.
agrave, obstrução grave, o socorrista deve intervir para tentar a desobstrução das vias aéreas. O socorro deve ser acionado imediatamente por um segundo socorrista ou qualquer pessoa próxima. Tá, mas eu estou aqui nessa região aonde o socorro só me chega com 1 hora de prazo. O que que eu tenho que fazer? Socorro Deus. Socorro Deus nada. Nós vamos fazer a manobra para desengasgar um camarada desse tamanho. Por quê? Porque você concorda comigo? Vocês concordam comigo? Qual que é mais difícil? Eu desengasgar esse cidadão aqui ou aquela moça que é pequenininha? Acho que é. Quem dá mais? No grandão. Vamos, quem dá mais? Vamos fazer o seguinte, quem acha que é o grandão aqui, levanta a mão. Tá. Quem acha que é a bolsa pequena? Eu sou pequena. Ai, que o seu trem tá tudo dividido. 50-50. Gente, a dificuldade depende, se for obstrução grave, ela é quase praticamente a mesma. O que que você tem que fazer? O que que o dele é um pouquinho mais difícil? Porque se lá tiver só ela que é pequena e ele for um cara alto, talvez ela não vai conseguir chegar no local correto para fazer a manobra. Mas engasgou, obstrução total, é dificuldade para todos. A dificuldade, ela existe momentânea. Primeira coisa, eu tenho que manter a calma. Ah, mas é meu filho, é meu marido, o que eu vou fazer? Chama o SAMU. Chama o SAMU, não, você tem que fazer alguma coisa, porque o SAMU só vai chegar daqui 1 hora. E daqui 1 hora o camarada engasgado, ele tá morto, ele a gente vai ter um problema sério. Então vamos lá. A gente tem uma manobra chamada manobra de Heinz. Isso não, eu não quero que vocês, eu não estou aqui para vocês decorarem esse nome difícil, tá? Essa manobra, porque Heinz foi quem patenteou essa manobra, que ele descobriu que fazendo essas manobras ele vai tentar desobstruir. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Alguém perguntou aí de criança, não foi isso? Amara, isso. Então tá. Criança é primeiro ou adulto é primeiro? Criança é primeiro, né? Então ótimo. Essa criancinha ela é petitiquinha, mas dá pra vocês terem uma ideia. Não quer ser nascido. Então vamos lá. Seu filho, quem tem bebê aqui em casa? Você tá com bebê? Ótimo. Então nós vamos te ensinar. Tem um bebezinho aí? Como assim? Tem uma criancinha aí? Tem, vamos pegar ele. Acabou de ver, escapou fedendo. O que acontece? Como que eu vou desengasgar essa criança? Lembra do Jonathan aqui, falar da gravidade? Lembra? O Jonathan falou para nós. Se eu tenho um corte grande aqui, se eu pôr o braço para baixo, automaticamente vai sangrar mais. Então eu ponho para cima, me ajuda e eu faço um curativo compressivo para me ajudar a estancar esse sangue positivo. Na criança, é mais ou menos o mesmo processo que você vai utilizar na gravidade. O que você vai fazer? Você vai fazer um C para abrir as vias aéreas, levantar o pescocinho. Você vai colocar as perninhas entre o seu braço. Eu posso fazer sentado? Pode. Posso fazer em pé? Posso. Beleza. Faço um Czinho, levanto as perninhas, venho aqui, coloco ele na perna e venho. Não, aí não dá para ver lá. Não tenho que entender os meninos lá dentro. Eu venho aqui, coloco ele na gravidade para baixo e faço isso. 1, 2, 3, 4, 5. Raniel, como que eu tenho que dar essa palmadinha na criança? É forte demais? É leve demais? Não. Coloque somente o peso da sua mão. Lembrando que você não está se tratando de uma pena, mas você está se tratando de um bebê, certo? Mas você pode fazer, ó.
Certo? Beleza. Aqui, ele está falando que eu tenho que fazer com os 2 dedos. Só que teve uma autorização agora, em 2026, de 2025 para 2026, que eu posso usar essa parte da mão. Porque é mais fácil para nós. O que a gente vem? Então vamos lá. Abri as vias aéreas aqui, levantei um pouquinho, coloquei as perninhas deles aqui, vim aqui, bati, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vim com ele novamente e faço o quê? Devagarzinho. 3, 4, 5. Beleza. Conferi, não chorou, não tem respiração, volto novamente. Abro as vias aéreas, venho aqui, pego aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Volto com ele aqui novamente, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5. Dificilmente ele não vai desobstruir. Na maioria das vezes, que tiver, sai a obstrução. Por que que na criancinha foi muito difícil para nós? Eu tenho de exemplo para vocês, exemplo que eu vivi. Por que que foi muito difícil? Porque a criatura me fez um favor de engolir uma tampinha. A tampinha praticamente era o mesmo, quase o mesmo espaço, quase o mesmo diâmetro da traqueia. A tampinha entrou e pegou compressão. E eu fazia as manobras e nada. Fazia nada. E ela foi desfalecendo, e ela foi desfalecendo, e ela foi desfalecendo. E eu comecei a ficar... Gente, eu juro pra vocês, eu comecei a ficar desesperado. E o doutor Vitor do meu lado, eu falei, doutor, não tá saindo. Tem alguma coisa errada. Vamos ensinar agora vocês a adulto. E aqui os maiorzinhos de 5 anos, 6 anos, É o mesmo processo, Até um ano, ó. Até um ano, quando você consegue ter ela, por exemplo, o meu pequeno tem 3 aninhos. Eu já consigo fazer a manobra normal, porque eu posso ajoelhar, eu ajoelho no nele, trago ele para mim, próximo, venho com a manobra e faço aquele... A pressão. O que é a pressão? Eu empurro para dentro e levanto para fora. Para o quê? Para a pessoa tentar gorfar aquele corpo estranho. Certo? Até aí tudo bem. Vamos lá. Eu vou explicar mais claro para a gente entender. Qual que é o seu nome? Alessandro, faz favor. Vou lhe usar agora, Alessandro. O Alessandro, ele é um cara grande, né? Quantos quilos? 100 quilos. Então, o que acontece? Igual nós vimos com o Ranieri, nós temos o osso do externo aqui, não tem? Bonitinho? Ok. Abaixo do osso do externo nós temos o estômago, né? Então, aqui é o estômago. É o reservatório de cerveja, diz aí. Então, o que acontece? Nesse cara desse tamanho, devido ao meu porte, eu consigo fazer a manobra e abraçá-lo. Mas uma colega que tem o esposo desse tamanho e ela é magrinha, né? Sim. Então, ela já não consegue. A gente vai fazer, vai ver como você vai salvar a vida do seu esposo. Né? Com isso, o que acontece? O que eu devo fazer? Ele está engasgado, mão no pescoço. Está engasgado. O primeiro sinal é esse, as 2 mãos. As 2 mãos no pescoço, está engasgado. Eu vou me apresentar, e olha só, ele não me conhece. Eu sou o enfermeiro Jonathan, estou aqui para te ajudar. Então, o que eu devo fazer primeiramente? Eu vou ter que me posicionar atrás dele. Lembrando que as costas é base. O meu tórax também é base. Então, base com base. Eu tenho que ter apoio, porque se ele desmaiar, vai os dois pro chão. Pode ter um TCA os dois? Pode, porque pode bater a cabeça os dois, não pode? Ele é pesado, não é? Beleza. Então o que eu vou fazer? Vou apoiar no chão. Estou apoiado. Então se ele cair, eu estou firme, tá? Posicionar ao meio das pernas. Achar o ossinho aqui, ó. Abaixo, 4 dedos abaixo do ossinho. A minha mão dominante na frente e a outra aqui apoiada. E vou fazer o movimento, esse movimento. Então, apoio, vocês viram que as costas dele estão apoiadas aqui? Tá? Então, se eu fizer, se ele tiver obstrução de via aérea 100%, ou seja, total, que é grave, ele vai vir a desmaiar. Então, se ele desmaiar, vai desmaiar. Eu estou firme. Só o corpo, papai. Não, eu estou firme. Então o que eu vou fazer? Eu vou deitá-lo, ele,
Ó. Viu? Proteja a cabeça e desço a cabeça dele até o chão. Ok? Isso é grande, hein, garoto? Dá uma aqui. Levanta. E aí, se ele continuar engasgado no chão? Não, você só vai descer ele, só vai descer na poça você desengasgar, entendeu? Que Deitado jamais, tem Não. Por que que acontece? Às vezes com o tempo, E ao se ele tempo que ele desmaiar ficou... engasgado? Não, você tá com ele no peito aqui, ó. Você Tá fica assim, ó. tentando. Tá segurando ele, ele pode cair aqui, ó. Cai o seu corpo. Não sai não. Entendeu? Eu não preciso, eu não preciso estar segurando ele pra mim estar com ele apoiado. O que eu vou fazer? Eu vou pôr minha ponta de apoio, vou achar aqui, ó, achei aqui o ossinho, tá aqui, eu peguei nele. 4 dedos abaixo, vou pegar aqui e fazer esse movimento, ó, pra dentro e pra cima. Por quê? Só que assim, não é essas, como é que eu vou dizer? Não é essa moleza que eu tô fazendo aqui. É forte. É forte. Porque eu tenho que fazer, ó, quem tá no fundo aí, tá dando pra entender? Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma compressão com força. Pessoal, Não, eu tô brincando. outra coisa. Qual que é melhor? Você, às vezes, pegar às vezes, por exemplo, ó, o Jonathan é meu amigo de muitos anos. Rodrigo eu conheço há muitos anos. Qual que é melhor? Eu trazê-lo aqui na tora, vem aqui e balança, e balança o cara, e bate nas costas, fazer qualquer coisa para desobstruir. Por quê? Eu já tive essa experiência. Quanto mais tempo não leva cérebro, não leva oxigênio para o cérebro, maior a probabilidade de uma lesão. E essa massagem, fala de massagem, ela pode até desobstruir? Até desobstruir. Ou é 3 vezes pra Não, até desobstruir. Rapaz, não deu conta não, abaixa o camarada aqui, ó. Bate. Gente, é assim, ó. Por exemplo, existe o método correto a se fazer, que nós estamos passando para vocês, e existe um método do que você possa utilizar para uma desobstrução. Porque, por exemplo, se for um ente querido meu, e eu tô aqui, tô fazendo, e não sai nada, ô, meu amigo, vamos baixar aqui, que eu vou bater aqui nas suas costas aqui, e nós vamos mudar até a desobstrução. Porque eu tô também usando a gravidade ao meu favor. O que a gente tem que entender? É que o que eu estou ensinando e passando para vocês? Para vocês fazerem algo até o socorro chegar. Porque vocês concordam comigo que se for uma obstrução que não tiver uma pressão igual tinha da criancinha, que vocês conseguiu desobstruir, você pode sentar ele, vai dar uma dor no estômago, vai doer aqui porque começou a machucar a traqueia, você senta ele, liga para nós viemos te buscar. Ou às vezes alguém com algum que é o proprietário da fazenda, tem uma caminhonete que anda mais rápido que nós, leve a gente vem ao encontro. Acontece muito isso nessa região. Aconteceu com o pai dele, né? De acontecer de vocês encontrarem. Exatamente, porque você concorda comigo que até a gente vir e voltar, 2 horas a gente foi. Então acontece, o que a mediadora fala? Fala, olha, tem um carro aí, então me fala a cor, me fala o modelo, vem de encontro ao SAMU. Às vezes você chega quase lá perto do barreiro e nós estamos chegando no barreiro. Estou mentindo? Várias vezes. É o que mais acontece. Então eu não estou falando nenhuma mentira para vocês. Qual que é o intuito de eu e o Jonathan vir de lá para cá? É igual o Rodrigo falou, a gente poderia estar fazendo outras coisas, estar em casa, estar descansando com a família, mas nós estamos aqui. É que se acontecer algo, vocês fazerem algo. Porque você concorda comigo que é inútil você perder uma vida? É desmotivante você perder uma vida por causa de um gasto? É desmotivante você perder uma vida de uma criança por causa de uma tampinha? Poxa, é muita dor para determinada família por causa dessa situação. Então esse é o nosso papel aqui. É igual a gente tem coisas que a gente acha que não é viável, né? Quem já ouviu aquela caneta, a tampa da caneta Bic? Vocês já viram? Você viu que ela tem um furo na ponta? Sim. É justamente para isso. Para se caso uma criança engolir e se for obstruída, tem a passagem de ar. Por isso, sim. Por exemplo, quando tosse muito, a gente engasga muito. Minha filha engasgou. Ela tossiu tanto que não é possível perder ela engasgou, ficou sem ar. Sim.
E o que a gente faz? Tipo, Pode fazer essa manobra, tá? Fazer uma manobra de desengaço. Independente a partir, igual o Isaac estava falando, né? A partir de com secreções, né? Corpos estranhos. Pode fazer a mesma manobra, tá? E procurar o pronto-socorro, procurar ajuda. Eu já tossindo e Isso, tô sem tá? ar. E nunca, me dá água, porque isso é perigoso a obstruir mais ainda, tá? Porque nós temos um sistema aqui que se chama laringe e faringe. Laringe onde passa o ar, faringe onde passa a farinha, que é a comida, tá? Então nós temos a epiglote, que é um músculo que ele divide os dois. Então a epiglote, às vezes, literalmente, quando a pessoa engasga, já, nossa, entrou no buraco errado. E literalmente entrou mesmo, porque a tosse é um mecanismo de defesa do corpo para tirar aquele objeto estranho, que seja o alimento, saliva, daquele local errado, que vai para o pulmão e não para o estômago. Então a epiglote, ela pode falhar e ter o engasgo. Por isso que tem o engasgo. Então por isso que a tosse é um mecanismo de defesa do próprio corpo. Ah, John, tá tossindo muito. Ok, faz a manobra, continuou tossindo, procura. Pronto-socorro. Passa até uma bombinha pra ela. Sim, ótimo. Que é o broncodilatador. Provavelmente ela tem alguma doença de asma, bronquite, alguma coisa. Já teve? Ela deu bronquite igual no inglês. Comigo, ó. Estava em casa na fazenda e aí minha mãe foi no corvo pegar não sei o que lá e meu pai saiu e eu almoçando. Eu engasguei com um pedaço de carne de porco. E eu falei assim, pô, agora vai. Agora foi. E eu olhava para um lado e para o outro, não tinha ninguém. E aí eu simplesmente peguei a cadeira, posicionei, cacei o processo de forte, que é o osso externo, aqui, me posicionei e fiz a flexão. Jonathan, na minha casa não tem cadeira. É possível, tá? Não é mentira não, tem casa que não tem cadeira, o encosto. Jonathan, o que eu faço? Canto de mesa, tá? Beirada da mesa do mesmo jeito, tá bom? Pilastra, a pilastra que a gente senta, pode chegar e colocar. O importante é fazer a flexão no estômago para que você tenha o regurgitamento. Certinho? Ok? Isso pode acontecer com você sozinho, tá bom? E aí com isso, nós mudamos de assunto que eu vejo que eu acho que é decorrente, né, do dia a dia, animais peçonhentos. Alguém já viu sapo, cobra aqui? É o que mais tem, né? Vamos lá, pessoal. Para a gente entender um pouquinho da fisiologia, que a gente tem que ter a parte prática e a teórica, né? Olha só na teoria. O que são animais peçonhentos? Definição: são animais que possuem glândula de veneno ou um aparelho especializado de presas ferrões para injetar o veneno. Animais peçonhentos, né? Diferença entre animal venenoso e peçonhento. Venenoso, tóxico se ingerir ou tocar. O sapo tem ferrão? Não. Tem pinça? Não. Então ele é um animal venenoso. Tá? A cobra, ela é venenosa ou ela é peçonhenta? Peçonhenta. Por quê? Porque a cobra, ela tem presa, ela injeta o veneno, ok? Vamos lá, olha só, peçonhenta, injeta ativamente a toxina no corpo da vítima. Então com isso a gente temos as mais gerais. Olha só, serpentes, identificação geral dos grupos intermédicos. Olha só, jararaca, que nós temos aqui, linda, maravilhosa. Alguém já viu? Né? Jararaca, né? Ela proporciona 90% dos acidentes, tá? 90% dos acidentes no Brasil com uma espécie de réptil é a jararaca, né? A cascavel, quem já ouviu uma cascavel? Né? Olha só, surucucu, olha só a diferença. Essa é mais difícil, né? Tá vendo? Então essas são algumas das espécies mais gerais no Brasil. E nós temos também, olha só a diferença. Nós temos a verdadeira e a falsa, né?
mas não deixa de ser perigosa, gente. Você vai perguntar assim, para aí, minha colega, você é venenosa ou você não é? Não tem como. Mas, né? Exato, mas nós temos como visualizar e identificar. Qual que é a diferença? Olha só, a venenosa, ela se tem anéis amarelos com a lista preta no meio. A falsa, que não tem veneno, ela tem anéis pretos com a lista branca no meio. Ok? Exato, mas o que acontece? Nesse caso, aconselhar um acidente com esse tipo de animal, né? O que eu devo fazer? Né? Olha só, o que eu devo fazer com esse... Teve um acidente e aí, o que eu vou fazer agora, João? O aconselhado é lavar o local com água e sabão, manter a vítima calma e em repouso, manter, Jonathan, eu vou chupar no lugar do veneno. Meu irmão, dependendo do lugar, você não bota a boca não, pelo amor de Deus. Tá? Não é aconselhável fazer esse tipo de procedimento porque é cultural, tá? Vende antigos e não tem benefício nenhum. Não resolve. Tá? Já está na corrente sanguínea. Quando eu injeto medicamento na sua corrente sanguínea, tem como eu tirar de volta? Não bom. É isso, tá? Então vamos lá. Evitar que, manter a vítima calma e em repouso, evitar que o veneno circule mais rápido, ou seja, se ela se agitar, ficar nervosa, andar muito, automaticamente o sangue vai percorrer mais rápido, o veneno vai espalhar mais rápido, não vai? E ela vai começar a passar mal mais rápido. Então, mantenha calma, tranquilo, menos movimento possível e procurar ajuda. John, mas aí foi uma picada na mão, foi de um escorpião, foi de uma cobra. E o que eu faço? Elevo o membro e fico quieto. E procure um pronto-socorro, um hospital. Liga para o SAMU 192, 193, né? Olha só, procurar assistência médica imediatamente. Se possível e seguro, tirar uma foto do animal. Jonathan, mas o que eu não posso fazer? Olha só, o que não pode fazer? Mitos perigosos. Não fazer torniquete, tá? Ou garrote. Picou na mão, vou garrotear aqui. Você pode levar o membro desse paciente a necrose e amputação, se você fizer esse torniquete, tá? E não vai adiantar de nada. O custo-benefício é mínimo, tá? Olha só, não cortar ou furar o local da picada. Eu vou tirar um tampo aqui que fica... Não, também não, tá? Não tentar sugar o veneno com a boca, igual eu falei. Não aplicar substâncias como pó de café, fumo, açúcar ou algo do tipo. Como que eu evito um escorpião, cobras, baratas, aranhas, sapo, né? Olha só, ficar de olho nas casas. O que traz isso? Entulhos, montoeira de telha, brinquedos, cobertas, muito amontoadas. Sempre verificar os banheiros e áreas úmidas da casa. Desencostar sofá, cama, berços das paredes, porque eles percorrem a parede, da parede passa para o móvel, tá? Revise as cortinas, armários e outros objetos, especialmente aqueles que estão em locais escuros, ok? E use luvas para manusear o entulho, ou seja, a luva de proteção, técnica de segurança, aquele enjoado, insuportável, que fica pegando no meu pé, para eu usar a luva toda hora, a bota toda hora, e não sei o que, mas é proteção para você, tá? E isso foi pensado para você, proteção sua, entendeu? Atenção especiais com criança, evitar que deixe brinquedos no chão à noite, durante as áreas externas, na área, no quintal, né? Porque eles podem entrar, gente, fazenda, tem muito questão de picada de aranha, escorpião, picada dentro da bota, tá? Você tira a bota, você chega do dia cansado, você está cansado, quer tomar um banho, tira a bota, coloca do lado de fora e entra para dentro. O escorpião vem, entra durante a noite, você não bate a bota, você tá o pé e pronto, dali já é hospital, corre. Jonathan, mas é um escorpião marrom, que não é tão agressivo, não mata. Mas é um escorpião. Você vai falar assim, uai, coleguinha, você é preto ou você é marrom? Pra ver qual que é o mais grave. Não dá tempo, é uma vida.
Certinho? Ok? Vamos encerrar esse episódio agora, a gente vai passar para ferimentos, que é bem rápido, bem tranquilo. Sim, meu amor. Jonas, deixa eu te perguntar. E a questão da abelha? Porque no caso, eu falo, você tá do meu esposo, ele tem Sim. alergia. Sim. E aí ele disse que a primeira coisa que tampa é aquilo. A biá é. Glote. É a glote. Como que eu faço? Assim, tá? Isso. O que acontece? É sempre manter a calma, tá? É sempre bom ter um antialérgico, tá? Um Fernegan à mão, tá? E uma pessoa que sabe administrar perto. Porque o Fernegan é uma medicação intramuscular. Pode ser feito. Ou mesmo via oral. Ou via oral. Então, seria bom ter um antialérgico, independente de qual, próximo. Para quê? Para auxiliar, para levar esse paciente até o hospital, tá? Teve um caso agora recente com uma técnica de enfermagem nossa. O paciente sofreu picada de abelha. Ele foi pra cá, na fazenda, ele chegou no quarto, ele caiu de bruço, a esposa não fez nada, deixou ele lá, porque ele tinha bebido umas e ela tava com raiva dele. Aí ele caiu de bruço, aí no outro dia, ligaram pro SAMU, chegamos, a técnica de enfermagem virou o paciente, ele deu o último suspiro e morreu. Sim. E ela achou que era uma coisa de rotina? Exato. Porque ele tava passando Exato, bêbado, porque né? ele tava bebendo, deixa ele dormir aí. E nesse caso dele ficar de bruço, ele broncoaspirou, não respirou, teve parada cardíaca, morreu. Jonathan, poderia ter salvo? Sim, poderia sim, porque devido à manobra da nossa técnica de enfermagem, ele chegou com vida ainda no hospital. Ainda chegou com massagem cardíaca, igual foi ensinado. Chegou com vida ainda, mas infelizmente, pelo prazo que ele ficou durante a noite, sem oxigênio e tudo mais, sim, ele poderia estar vivo. Era só ter virado ele de barriga pra cima. Mas todo veneno ele tem um 0800 e ele tem um que pode te apoiar e que você pode ligar a hora que você quiser, 24 horas por dia. Até mesmo você pode falar, olha, eu estou te ligando para vocês me ajudarem, porque teve uma pequena intoxicação aqui, o que eu devo fazer nesse determinado veneno que eu estou usando aqui? Ele vai te passar todo o manual. Isso é 24 horas por dia, 0800. Na BR eu trabalho como socorrista na BR também, lá a gente mexe com produto químico às vezes. E lá a gente tem. Ou então, você pede para ti, ou então todo medicamento, você pode na internet pegar, por exemplo, o manual ou descrição do veneno tal. Você pode pedir para o seu patrão ou para a pessoa responsável por você para imprimir e deixar na própria fazenda. Porque lá a gente tem a folha, a descrição do produto, o que ele pode causar, porque tem medicamento, tem veneno, que às vezes você lavar com água corrente, os olhos e a boca, que é onde mais se contamina, melhora. Mas tem veneno que você tem que agir, certo? Então, assim, são N venenos que vocês usam, 10, 15 tipos diferentes. Se eu for falar para vocês todos, eu não sei. Mas eu estou te dando um caminho para você entender que você pode pensar na internet, pegar a prescrição de determinado veneno, lá sai o que ele pode causar e o que você pode fazer para melhorar. Tá? Isso aí não coisa não. Pessoal, vamos para uma parte muito interessante e já está finalizando, eu sei que é um pouco cansativo, tá? Penúltimo slide, eu acho. E aí, assim, sobre sangramento. Alguém já cortou a mão, o dedo, o braço, aqui alguma vez? Já? Teve sangramento, cortou, machucou, está sangrando, você está vendo que está sangrando? O que eu devo fazer? Nós temos 3 tipos de sangramento. Isso é muito importante para saber. Olha só. Sangramento arterial, vermelho vivo em jato, intenso e pulsátil, né? Sangramento venoso, né? Vermelho escuro, fluxo estável e lento. E sangramento capilar, ou seja, aquele só raladinho, né? Caiu de quedinha de bicicleta, só ralou e tá só minando o sangue, ok? Qual dos 3 aqui você tem que preocupar mais? Arterial. Quem dá mais? Todo mundo concorda? Lembrando que o sangramento arterial, ele já, o próprio nome já diz, artéria, o sangue está pulsando, é uma veia de maior calibre, e se ela for rompida, ele pode esguinchar de 5 a 8 metros de comprimento de esguincho de sangue. Tá? A pessoa morre por ataque de sangue. Questão de 3 a 4 segundos.
dependendo da localidade, tá? Ok? Então, Jonathan, o que eu devo fazer? Você vai simplesmente, né, identificar o membro, expor o membro, ou seja, está sangrando na perna, por isso que nós andamos com... Cortar as calças do... Exato. E agora, cortei a mão, o que eu faço? Curativo compreensivo, ou seja, um pano limpo ou algo limpo, que você pegue, coloque no local e pressiona, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um machucado, um ferimento grande, um ferimento que esse paciente venha perder muito sangue e ele venha dar uma coisa chamada hipotensão. Após a hipotensão, ele pode ter uma coisa chamada choque hipovolêmico. Ele está perdendo sangue. Então, o coração vai começar até a diminuir, até parar. Você concorda comigo que o corpo é uma máquina, né? E o sangue faz parte dessa máquina que trabalha 24 horas. Então eu não posso... por que às vezes, muitas vezes, já entrou ocorrência no SAMU, em fazenda, o camarada às vezes caiu de um trator, a roçadeira amputou um pedaço do braço, ele não teve o que fazer, não soube o que fazer, não deu conta de chegar até o local e morreu lá mesmo. Certo? Então eu vou dar 2 exemplos para vocês o que vocês devem fazer. Tá, tanto faz, eu tenho sangue arterial, eu tenho sangue venoso, o capilar é muito tranquilo, você vai lavar, às vezes vai fazer um curativo normal. Mas esses 2 para trás, o que você vai fazer? Pegue um pano limpo, vem aqui, coloque em cima do ferimento. Eu trouxe uma atadura, Daniele, mas eu não tenho uma atadura em domicílio. Você pega um pano limpo, qualquer pano limpo, você tiver uma camiseta, rasga ela ao meio e vem e faz o quê? Compressivo, tá? Compressão. Você vai fazer uma compressão, mais forte um pouquinho, vem, É mais forte, né, pra segurar. É, mais forte para segurar. Tá, beleza. Finalizei aqui. Pronto. Fechou, tá tudo certo. Tá. Beleza. Pronto. Momentaneamente, vocês vão perceber que parou de sangrar. Opa, não tá em jato, porque o arterial, pessoal, é igual você vê, por exemplo, você liga a torneira lá, na mangueira, você coloca o dedo na mangueira, e depois você solta um pouquinho de lado e faz assim, ó, psh, é a mesma coisa, o arterial é desse jeito, ele esguincha o sangue. Beleza. Mas aqui, eu percebi novamente que começou a molhar todo aqui de sangue. Começou a ficar umedecido. Aí eu te faço uma pergunta, você não vai responder não, que você sabe. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu retiro tudo que eu fiz, coloco um pano limpo novamente e passo novamente outra atadura nova? O que você... Perfeito. Você jamais retira o que você colocou, porque esse que você colocou, ele já está servindo como um tamponamento para a minha ferida não sangrar. Beleza, começou aqui, coloca uma segunda. De novo. Encharcou de novo. Encharcou, coloca uma terceira. E assim você vai ganhando tempo até você ir na unidade hospitalar. Ganhando tempo até vocês irem até o Barreiro, Linda Vista, não pode falar Barreiro, né? O pessoal fica bravo. Gosto mais de lá. A Linda Vista, para o SAMU chegar e a gente correr com vocês com mais eficiência até o hospital. Outra situação, Ranieri, mas eu tenho uma amputação de membro aqui. Eu cheguei lá na fazenda, o trator acabou de passar por cima da perna do cara ou do braço do cara. O que eu devo fazer? Você vai fazer uma coisa chamada torniquete. Certo? Isso acontece muito com inchada, força. Sim. Principalmente com quem trabalha no pesado diariamente e tal. Beleza. Vamos lá. Amputei aqui, ó. Amputei bem nessa região. O cara foi... Estávamos trabalhando os dois, o rapaz errou a mira em um determinado árvore, torou aqui. Tal. O pedaço caiu no chão. Caiu fora. O
que eu devo fazer? Você vem, você pode pegar às vezes uma corda fina. O segredo é você estancar o sangue que está saindo. Porque você não pode deixar sair, porque ele vai vir, vai fazer o quê? Vai dar um choque hipovolêmico que ele vai morrer. Então você tem que fazer de 5 a 7 centímetros após a lesão. Você vem aqui está amputado, não tem membro aqui. Você vem, faz um nó. Dá sua caneta aí. Beleza. Você fez um nó, o nózinho não é nó sério não, só aquele primeiro nó. Você fez aquele primeiro nó, você vem aqui, faz um segundo. Lembrando, pessoal, que pode ser um pedaço de ripa, Uma caneta. Tá? O que você vem fazer? Você vai fazendo igual você abre uma torneira. Vai ser Eu apertei muito, vai doer. Mas vamos lá. Beleza. Tá aqui. É ele que vai me torcer até fechar. Olha os cabelos. Até fechar todo o fluido sanguíneo saindo. Daniel, consegui parar o sangramento. O que eu faço? Você corre. Você corre, mas outra coisa. Não esquece o membro para trás. Tá? Você não esquece o membro para trás, porque você tem que enterrar o membro. Ou, é claro que às vezes o nosso desejo é que reconstruir. O nosso desejo é sempre esse. Mas como a gente está no interior, não tem uma equipe preparada para um trauma desse nível, geralmente amputa o membro e você tem que errar. Beleza. Entenderam? Sim. Eu tive um sangramento, principalmente quem está na fazenda aí. Eu tive um sangramento. Sangramento comum, uma ferida grande. Mas eu preciso estancar, eu ponho uma compressa e vou fazendo o mecanismo de você, o curativo compressivo. Beleza. Encharcou a primeira compressa, a segunda. Encharcou a terceira, coloca assim sucessivamente. E vai ao encontro de nós que estamos vindo de lá para cá. Mas eu tive uma amputação, um tourniquet. Porque se você não fizer nada, por que o rapaz morreu na fazenda lá que eu fui? Porque ele torou a perna, bem em cima, a máquina esmagou a perna dele. E por que a gente percebeu que ele morreu? Tentando fazer alguma coisa, porque tem um sinal que ele arrastou assim, ó. Aonde ele foi arrastando, tem um sinal do sangue para trás. E ele simplesmente devia ter feito... E às vezes ele talvez ele poderia nem ter morrido Uma liga de borracha. por assim, ele morreu pela amputação, mas ele morreu, na nossa concepção, ele morreu porque ele perdeu todo o sangue do corpo, ele entrou em choque hipovolêmico, parou e morreu. Porque da onde o trator parou, que estava a poça de sangue, estava um pedaço lá, ele andou como daqui ele conseguiu arrastar como daqui nessa senhora. Então ele não morreu imediato. Torou e ele foi tentando, não deu conta mais, perdeu todo o sangue do corpo e chocou e morreu. O cinto, Um cinto, uma corda, liga de borracha. O que é o checkmate da situação? É você estancar o sangue que está saindo. O que a gente quer sair daqui hoje? A gente quer sair daqui hoje que vocês tenham curiosidade de tentar absorver para vocês, fazer alguma coisa pelo seu paciente, ou pelo próximo, a pessoa que você ama, ou às vezes até uma pessoa que você depara em qualquer determinado local. Faça alguma coisa. Um simples telefone que vocês ligarem com a emergência, ou um lateralizar uma cabeça, ou saber como agir numa convulsão. Seja quando for convulsão que parece às vezes um bicho de 7 cabeças e você consegue acalmar seu paciente. Tira tudo. Tudo que você fizer, faça bem feito. É isso que a gente quer despertar em vocês aqui hoje. Faça com amor, faça com carinho ao próximo, faça com aquela dedicação que você fala, poxa, rapaz, salvei alguém. Cara, eu acho que deve ser a mesma sensação. Eu nunca ganhei na cena, mas deve ser parecido. Se você soubesse o tanto que é gratificante para nós da saúde, quando a morte fala assim, eu vou levar, e você fala assim, opa, espera aí que aqui tem camarada capacitado
que nós vamos lutar contra você. E passa-se 10, 15 dias e você depara com o paciente, você depara com a bebê que você salvou, você depara com aquele paciente que você ficou sabendo que teve um acidente de trânsito aqui, que está lá no Belém, mas está vivo. Cara, a sensação ela é incrível. Incrível. Você não vai lembrar, mas você passa a noite todinha caminhando também, sem com a máscara de oxigênio salvando ela. Tô falando. Que eu não consegui. Funcionário nosso, lembra que a Flávia interviu, que foi pra... Você que é a mãe da bebezinha? Sim, eu não consegui ficar acordada porque Por tava isso me que eu te lembro do escrevendo. seu rosto agora. E você ficou a noite todinha com a máscara nela, porque eu não conseguia ficar com a máscara. E salvou, eu fiquei 20 dias na UTI, mas... Lá em Iguaçu, não foi? Foi em Iguaçu. Eu lembro dessa história assim. Tá vendo? Então, não vou... Eu falei, cara, que você falou assim, mãe, eu falei assim, o que tá acontecendo aí, Raniera? Você falou assim, não, tá tudo certo. Aí deu uma afastadinha assim, correu, eu falei, não tá nada certo. Tá nada bem. Tá tirando a cardíaca. Tá aí, ó. Olha onde eu achei uma criança que a gente conseguiu salvar, graças a Deus. Olha como o mundo é pequeno. Olha onde você veio parar. Olha onde eu vim parar, né? Como se diz. Então o que a gente quer despertar em vocês é isso. Outra coisa, use o YouTube a seu favor. Use o blog a favor de vocês. Use, tem tantas literaturas interessantes, tem tantos vídeos interessantes que vocês podem pegar. Peguem, às vezes, vê aqueles vídeos onde tem um profissional do SAMU, às vezes, vestir com uniforme nos vídeos do YouTube, para vocês terem uma ideia do que fazer. O ruim é você deparar e não fazer nada. Se o que a gente falou aqui, vocês conseguirem transmitir para as outras pessoas, ou até mesmo salvar alguém que vocês amem dentro de casa, a gente já ganhou o que a gente veio fazer aqui. A distância, quantos a gente ficou em pé, o calor, o retorno nosso, já é meio-dia. A gente já ganhou o dia. Já ganhei. Mas eu preciso que vocês não fiquem só nisso aqui. Porque às vezes daqui para a semana que vem vocês esquecem. Dá uma lidinha. Vai lá no YouTube. Como resgatar um afogado, como reverter, como fazer uma manobra de PCR, como ajudar uma pessoa. Façam. Isso é para vocês. Eu quero agradecer muito vocês, principalmente o pessoal que veio de outras fazendas, que geralmente não são só os funcionários aqui. Parabéns as professoras também que estão aqui até agora. Parabéns para vocês. Vocês lidam com um bem maior de todos. As crianças são o nosso futuro, então vocês lidam com um bem maior que nós temos, né? Que é a nossa geração que vai vir aí. E parabéns pela empresa, pela iniciativa, Rodrigo, você, ela que me ligou bastante, a gente falou bastante. Então parabéns a todos os envolvidos aqui, a gente quer agradecer desde coração. O SAMU é isso. O SAMU não é só ambulância, não é só dentro da base. O SAMU é para levar informação, conhecimento e vida. E até mesmo deixar uma mensagem de amor para vocês. Ame o próximo, cuide deles. Às vezes, pessoal, lembre-se de uma frase que uma vez um professor minha falava sempre. Aquele paciente que está na sua mão é o amor de alguém. Tá aí, a pequenininha dela, a gente correu, conseguimos reverter a PCR, está viva, está bem, deve estar linda, maravilhosa. Então é isso. Porque não adianta você ganhar o mundo e você perder o amor, a compaixão por uma pessoa. Bicho, nesses 8 anos eu já vi óbito de pessoas carentes e pessoas riquíssimas. E se você soubesse como é colocado, vocês mudavam um pouco o conceito de tudo. É o mesmo local, não tem mais horrível do mundo.